Mas vamos lá, vamos ao nosso assunto de hoje, que é aposentadoria, que é previdência. Então, tem tanto falatório em relação a isso, né? Você sabe que até lá em cima eles estão confusos. Esse é um assunto que interessa a todos nós. E a gente convidou alguém muito especial que vai nos ajudar. Ah, quero só te lembrar antes que você deve entrar no nosso Instagram, no Vida Melhor Oficial, porque ontem o artesão Marco Antônio deixou 2 camisetas para presentear você de casa. A gente pediu para todo mundo enviar foto de paisagem e a foto mais votada, mais curtida, ganha o presente, tá bom? Então vai lá, Vida Melhor Oficial, já aproveita e participa dessa promoção e curte lá quem é que vai ganhar essa camiseta bonita. Mas vamos ao nosso assunto? A gente convidou, então, como eu estava te falando já no comecinho, o deputado Arnaldo Faria de Sá, para a gente entender o que envolve a PEC da nova Previdência. O governo intensificou as conversas sobre a reforma da Previdência, já admite que novas mudanças podem ser necessárias, há controvérsias, tem gente que concorda, que discorda. O foco agora é o acúmulo entre a pensão por morte e a aposentadoria, que até o momento é limitado a 2 salários mínimos. Estão pensando em permitir um aumento nesse valor. Então, como eu falei, está meio complicado. Alguns defendem a ideia de deixar o aposentado escolher entre a pensão e a aposentadoria, dependendo do que fosse mais vantajoso. E o governo tem uma preocupação, que é se a reforma da Previdência não for aprovada, fica sem dinheiro para pagar os aposentados. Vamos chamá-lo que ele vai nos ajudar a entender melhor. Seja muito bem-vindo, é uma honra recebê-lo. Olá, minha Claudinha. Tudo bem? Graças a Deus. Como é que tá a vida? Muito bem. Então tá bom. Toda abertura que você fez tem que ficar em paz. Em paz, né? Em paz. Deus é bom o tempo todo. Deputado, já sabe o caminho, senta aqui do meu ladinho, a gente começa esse bate-papo que vai ajudar muita gente com certeza, né? As pessoas ficam preocupadas e não é para menos. Essas mudanças podem acarretar que consequência na nossa vida hoje? Olha, na verdade, as mudanças são muito radicais, né? É verdade que parte delas a gente já conseguiu evitar. Entre a última vez que eu estive aqui com você e o momento atual. Eles queriam mexer também com a aposentadoria rural, praticamente acabar com a rural, criar uma nova forma que seria impraticável a aposentadoria, que hoje é 60 anos de idade para o homem, 55 anos de idade para a mulher, continua. Entendeu? Isso não vai mudar mais, garantido o salário mínimo. E também o benefício assistencial, que eles queriam desvincular do salário mínimo e levar de 65 para ambos os sexos para 68 e depois para 70. Então está garantido, continua em 65. E tem o tempo mínimo de contribuição, que era de 15 anos, que levava para 25. Mantiveram os 15, mas o cálculo está muito ruim. Porque no cálculo atual, você recebe uma aposentadoria com 15 anos de 85% do valor médio do benefício. E no cálculo futuro, cai para 66. Então, 66 para 85 é 19 pontos a menos, quase 20 pontos a menos. E o cálculo também é muito ruim, porque o cálculo hoje é 80% das maiores contribuições a partir de julho de 94. Pelo cálculo proposto na emenda constitucional, ele passa a ser a média de todos os salários, do nada até lugar nenhum. Então, quer dizer, cai barbaridades. E a gente tem procurado evitar isso, Claudinha. Porque assim, não é novidade para ninguém que o aposentado aqui no Brasil vive com dificuldades financeiras, né? Todo mundo sabe disso, não é fácil. Se já não é fácil e pode piorar, a coisa vai ficar complicada mesmo. Na verdade, o governo vive alardeando que tem dificuldades financeiras para manter o orçamento, mas o grande problema do orçamento brasileiro é os juros da dívida externa. Quer dizer, é o mercado financeiro, são os rentistas, os juristas, esses que acabam atrapalhando o Brasil, que mais da metade do orçamento vai pagar juros da dívida. E nós temos que lutar para que não pode se prejudicar a questão do aposentado, da pensionista, que o governo retira, em média, 100 bilhões por ano da Seguridade Social com a DRU. O que é DRU? Desvinculação de receitas da União. Essas receitas, em 88, na Constituinte, foram vinculadas para serem da Seguridade Social. Aí o governo aprova a DRU, desvinculação de receitas da União, para tirar por ano 30% das receitas de Seguridade Social. Isso dá mais ou menos 100 bilhões por ano. Uma coisa que a gente tem que corrigir. E não é o aposentado, é pensionista, tem que pagar os roubos que existem da Petrobras, da Eletrobras, Nuquebras, fundos de pensão, BNDES. E aí, então, se você somar tudo isso, vai chegar perto de R$500 bilhão todos esses roubos e todas as corrupções. Tá, a gente acompanha, né? Sabe que isso tudo é bem crítico, que tem toda essa parte do roubo, das corrupções. Mas aí eu fico pensando, porque hoje mesmo eu vim pra cá, pra TV, e ouvindo na rádio essa questão de se não for aprovado, o Brasil quebra, porque não vai ter dinheiro pra pagar, não vai ter dinheiro pra pagar os aposentados. Aí outro jogo, Claudinha, outro jogo. É inviabilizar a previdência pública, é o jogo da privada. Quer dizer, esse é o jogo.
os banqueiros, o sistema financeiro. Aliás, o presidente esteve lá em Davos e Davos foi definido isso, que o Brasil pode ser, de novo, um país de opção, desde que imponha a reforma da Previdência. Então, eu acho que pode fazer a reforma da Previdência. Vamos discutir, vamos conversar, mas não impor a reforma da Previdência, como você abriu o programa, dizendo que você não vai poder acumular aposentadoria e pensão mais do que 2 salários mínimos. Tanto que o governo já percebeu a burrada que é isso, que está tentando mudar. Marum, novo secretário de articulação do governo, está tentando encontrar uma saída, porque sabe que isso é uma ignomínia que o governo fez com aquela pessoa. A pensão teve contribuição, a aposentadoria teve contribuição e você não pode acumular os 2 benefícios. Agora, a reforma da Previdência é necessária? Sim, mas você pode criar estruturalmente uma reforma. Qual a reforma? Criar o limite de idade. Que essa é a grande preocupação. Vamos criar o limite de idade. Agora, todo o resto tem que ser discutido com calma, com ponderação. E não é por esse governo, tem que ser pelo futuro governo. Esse ano da eleição. O novo governo é que tem que mostrar o que quer e o que não quer. Não pode você simplesmente atender o mercado financeiro, fazer a reforma. Porque além do governo, o pior de tudo, Claudinha, você tem um agente do mercado financeiro dentro do Congresso, que é o Rodrigo Maia. Quer dizer, o presidente da Câmara faz o jogo do mercado. E o mais absurdo de tudo que eu soube ontem, Claudinha, ele contratou um canil para a Polícia Legislativa, para os cachorros ir para cima das pessoas que vão reclamar contra a reforma da Previdência. Situação séria essa, né? Seríssima, lamentável. Caso de polícia, isso é lamentável. Bom, eu quero tentar ficar o mais imparcial possível, porque meu papel aqui é tentar entender o que é essa proposta, a necessidade dela e ajudar o nosso telespectador em casa. Aliás, eu te convido para participar do programa mandando a sua pergunta, porque o deputado Arnaldo Faria de Sá é advogado, ele faz um trabalho lindo, um trabalho social, um trabalho gratuito. E aí você pode contar com essa ajuda aqui agora, mas depois também você pode contar com a ajuda no próprio escritório. Daqui a pouquinho eu vou passar os contatos, tá? Mas nesse momento você manda a sua pergunta para o nosso WhatsApp 011 9 50 45 18 40. Antes de passar para as perguntas dos telespectadores, eu queria saber assim, qual que é a dúvida maior, que é de fato a dúvida da população? Olha, a grande dúvida é que, na verdade, você, nessa proposta do governo, você praticamente limita a aposentadoria por invalidez, que é um absurdo. Se a pessoa ficou inválida, indo para o trabalho, voltando para o trabalho, ou dentro do trabalho, é a mesma coisa. E eles querem fazer aposentadoria por invalidez só para aquele que tiver atividade exercendo no momento do infausto. Outra coisa, eles acabam praticamente com as aposentadorias de risco, atividade insalubre, penosa, perigosa, aposentadoria dos professores, dos agentes penitenciários, dos guardas municipais. Isso tudo não pode ter esse descaso. São pessoas que têm um risco muito grande e não pode ser tratado igualmente. Com certeza, isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Essa é a grande falha da reforma. Agora, por um outro lado, né? Se isso tudo é aprovado, depois o gasto em saúde pública vai ser muito grande. Lógico, você tem razão, até porque também estava nessa proposta, Claudinha. Hoje, as ações de acidente do trabalho correm na Justiça Estadual. E esses processos correm bem, o recurso anda corretamente. Querem levar para a Justiça Federal. Esse é o grande problema. Porque se levar para a Justiça Federal, primeira instância ainda pode ficar tranquilo, porque todos os estados têm. Mas quando vai para o segundo grau na Justiça Federal, só tem tribunal no Rio, Brasília, São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Não tem todos os estados. Então, você no segundo grau vai ter para um desses estados, é uma coisa extremamente absurda. Eu volto aqui já. Vamos lá. A sua pergunta já chegou e daqui a pouquinho o deputado Arnaldo Faria de Sá responde, viu? Bom que você está aí para tentar entender as questões da sua aposentadoria. Afinal de contas, isso é tão importante, né? A gente não pode dar bobeira, não. Tem gente que não gosta desse assunto, né? Que fala, isso é política, não quero. Mas não é. A gente precisa entender um pouquinho o que está acontecendo para a gente também batalhar e lutar pelos nossos direitos. Aproveita. Vamos lá. Vambora. Quer uma cinta? Você ficou me olhando com uma cara assim? Você também tá com o corpo perfeitinho, mas você é uma menininha, né? Que menininha o quê? Parecendo. Não, menininhos são os meus filhos, que já tá tudo grande. Tem um de 26, já vai fazer 26, 25. Parece não. Que bom, obrigada. Vamos lá, gente. A Cida Carbonita de Minas Gerais, ela gostaria de tirar uma dúvida. Ela diz assim, eu tenho 52 anos e contribuo com 5% como dona de casa aos meus 60... como dona de casa. Aos meus 60 anos, com 15 anos de contribuição, eu terei direito à aposentadoria?
Olha, você para ter direito à aposentadoria mulher aos 60 anos, precisa ter pelo menos 15 anos de contribuição. É que eu disse no programa, na participação anterior. Eles que levaram a 25, mas aceitaram ficar em 15. E só que tem um detalhe, não pode pagar 5%, tem que corrigir, tem que mudar o código. Cuidado que esse código de dona de casa não está mais valendo. Mas você pode contribuir e corrigir essa distorção. Se não está mais valendo, o que ela pagou como dona de casa valia e vale Valia, ela ainda? precisa só pagar a correção. Tá, mas isso não foi, não vai ser tá problema perdido, lá na tá frente. perdido. É fazer apenas a correção. Ok. Agora, a Rose, de Jundiaí, ela quer saber o seguinte. Meu marido trabalhou 10 anos insalubre. Isso conta nos cálculos de hoje? Nos cálculos de hoje, conta. Eles querem acabar com essa contagem nos cálculos futuros. É como eu falei na abertura do programa, atividade insalubre, penosa e perigosa. Na regra atual, você tem essas atividades? Tem. Você precisa de duas coisas. O PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, e o laudo técnico. Com isso, você tem o tempo adicional. Bom, o Júlio César de Camargo é de São José dos Campos e ele pergunta, no caso, a regra nova, se aprovada, valeria para servidores públicos federais? Existe uma dificuldade aí, porque na proposta original o governo tinha a regra de transição. O relator tirou a regra de transição, mas eu acredito que vai voltar a regra de transição e se o governo conseguir aprovar, ele terá que estabelecer que aqueles que entraram antes de 2003 estão na chamada regra de transição. Aqueles que entraram depois de 2003 certamente terão uma dificuldade maior, porque as novas regras é que valerão. Por que isso? Porque em 2003, na reforma do governo Lula, já ficou estabelecido que os funcionários até 2003 tinham seus direitos preservados. Doutor, se tudo acontecer de forma rápida, no mais tardar, essa nova regra entra em vigor quando? Olha, o governo quer que ela entre por volta de abril, maio, mas eu acho que é muita pretensão do governo. Acho que a dificuldade ainda vai existir agora em fevereiro, na retomada dos trabalhos. E, logicamente, por ser um ano eleitoral, o governo tem que admitir que os próprios parlamentares têm dúvida de várias mudanças. E você vê, o próprio índice de pesquisa foi demonstrado agora, o governo tem 70% de desaprovação. E as pessoas vão ter dúvida na hora de votarem esse ano. Ok. A pergunta que está relacionada a isso que eu acabei de te perguntar. De uma telespectadora que não se identifica, ela fala, completo 30 anos de trabalho em fevereiro de 2018 agora. Só consegui marcar o INSS em abril. Vou conseguir me aposentar com a regra antiga? Não tem problema, não tem problema. A partir do momento que você fez o agendamento, o seu direito está garantido. Você está consolidado. Mesmo que o atendimento for em abril, maio, junho, não importa. Agendou, garantiu o seu direito. E você pode, inclusive, você não diz qual é a sua idade, mas dependendo da sua idade, você pode fazer jus da chamada Fórmula 85-95. Quando a soma da idade da mulher, com o tempo de contribuição, 30 anos da idade, der 85, a aposentadoria é integral. Então, se você vê que está faltando alguma coisa, você pode mudar a DER, data de entrada do requerimento, para postergar um pouco mais para pegar a Fórmula 85-95, que é originária de uma emenda que eu fiz em 2015 na tentativa de reforma da Dilma quando era presidente. Fazer esse trâmite e postergar isso significa por exemplo, pagar o... continuar pagando, porque é o seguinte, quando a soma da idade e do tempo de contribuição, por exemplo, cada 84,5, vai precisar de mais meio ano para poder chegar nos 85. Só que, na verdade, não é meio ano, é metade de idade e metade de contribuição. Então, se falta meio ano para ela, vai faltar 3 meses, porque é 3 de contribuição e 3 de idade. E soma-se os quebrados, entendeu? Então, frações se somam. E aí ela pode fazer a DER, que é mudar a data de entrada do requerimento para chegar nesse tempo e pegar a aposentadoria integral sem ter o prejuízo do maldito fator previdenciário que rouba do trabalhador, em média, 30% do benefício, se for homem. Porque a mulher, pela melhor expectativa de vida, o prejuízo dela é maior ainda, chega a 40% até 50%. Em que caso que a pessoa pode mudar essa data? Porque, de repente, as pessoas mais apavoradas falam assim, e se mudar essa lei e eu tô para me aposentar em um ano, então, vale a pena? Nesse caso concreto, ela já deu entrada, ela já congelou seu direito. Ela não Agora, mais. Se para ela compensar, mudar para frente, para poder aumentar a somatória, ela pode fazer. É mudar para frente, não é mudar para trás. Não é pagar retroativo. Não, é mudar para frente, passou mais tempo de idade e mais tempo de contribuição. Ok. Agora, a nossa telespectadora Josenice, ela é de Fortaleza, ela fala, boa tarde, gente. Eu pago INSS desde 1995.
Em 2012, resolvi pagar como dona de casa e aí começaram os problemas. Apareceram dívidas, estando pagando a contribuição em dia. Botei o INSS na Defensoria da União para saber por que estou devendo. O que fazer? Como acreditar na justiça dos homens? Adoeci por conta disso. Olha, manda para nós o número do seu processo. A Claudinha vai dar aqui o telefone nosso de contato para vocês. Posso dar, Claudinha? Ela está em Fortaleza, melhor ligar aonde? DDD 11 5015 0500. Repetindo, DDD 11 5015 0500. A gente vai pegar no processo, vai levantar o que está acontecendo, porque se você já tem 23 anos, pelo 95, dá 23 anos de contribuição. Você não disse qual é a sua idade. Dependendo da sua idade, você já está perto de poder dar entrada com a sua aposentadoria. Agora, tem um detalhe que eu já respondi aqui numa pergunta anterior. Cuidado com a questão de dona de casa. Dona de casa, aquela contribuição de 5%, não está mais valendo. Mas você não perde, como a Claudinha levantou a dúvida aqui. Você pode complementar esse recolhimento e resolver sua situação. No seu caso, liga para nós que a gente vai resolver o seu caso. Tá, joia. A Lourdes de Blumenau, ela diz, boa tarde, acho esse programa muito bom e nos ajuda muito. Obrigada, Lourdes. Ela quer perguntar o seguinte, por que é tão difícil essa reforma da Previdência? E ela quer saber ainda, e por que só querem mexer no aposentado que ganha já tão pouco? É muito triste. Obrigada, Lourdes. A Lourdes tem razão. Lamentavelmente, o governo está, cada ano, fazendo o reajuste do salário mínimo menor do que tem que fazer para prejudicar as pessoas e não pagar a correção. O governo, nessa jogada de salário mínimo desse ano, diminuiu a conta a pagar em 3,4 bilhões. Olha que absurdo. Tirou R$10 de um, 5 de outro, 8 de outro. Parece que não é nada, mas é como tirar o doce da boca da criança, tirar o remédio da boca do velho, entendeu? Realmente ela tem razão, nós estamos brigando. Tem um projeto de lei que já foi aprovado pelo Senado, está parado na Câmara, que cuida da chamada recomposição das perdas. Mas o governo, ó, não quer votar. Eita. Tem muitas perguntas, tem muitas dúvidas, a gente vai continuar respondendo. Segura aí mais 2 minutinhos. Vamos lá. A gente vai aprendendo também um pouquinho aqui. Aprendendo de aposentadoria, aprendendo de moda, né? O senhor está sempre elegante. Tentando. Mas é muito bom. O importante é tentar e conseguir, porque sua elegância vem de dentro, né? Eu fico impressionada com a generosidade de atender a turma. E tem um atendimento lá em Brasília também, não tem? Tem nosso gabinete em Brasília, no anexo 4, gabinete 929. E aqui em São Paulo, ali ao lado da estação metrô Jabaquara, todos os sábados estamos lá com a equipe à disposição, cerca de 20 advogados, voluntários, para servir cada um de vocês. Ótimo. Tem muitos professores assistindo ao nosso programa e tem uma dúvida aqui que toca nessa questão. A nossa telespectadora quer saber na sua opinião, como fica a situação dos professores públicos e particulares. Olha, na verdade, eles querem acabar com essa questão do professor em sala de aula, que acaba tendo um tratamento diferenciado e querem fazer igualitariamente. Não pode fazer isso. Sala de aula desgasta muito. Eu já dei aula há muito tempo. Eu sei o que é ficar sendo consumido como uma vela dentro de sala de aula, e você não pode deixar de dar esse tratamento especial aos professores num país que precisa de educação. O grande problema do Brasil é a falta de educação, a falta de ensino, a falta de estrutura e o principal que é valorizar o professor. No meu tempo, o professor era um negócio magnífico, era mestra. Hoje, ô tio, acabou tudo. Então, essa é culpa do governo, que não dá essa estrutura num país que precisa de educação. A Pampesp, a entidade dos professores aposentados, faz um trabalho maravilhoso. Eu estive, inclusive, na segunda-feira visitando a professora Ailda, que está internada numa casa de repouso, uma grande lutadora, que hoje, lamentavelmente, está nos seus dias de complicação. E a gente tem que respeitar os professores. E muito, né? Muito. Eu tenho um respeito, uma gratidão pelos professores enorme. E o nosso papel como mãe, como responsável, é ensinar os nossos filhos a respeitar o professor, professora, diretor de escola. Né? Na verdade, é importante a gente passar para os nossos filhos que existe hierarquia, né? Hierarquia e respeito. Hierarquia e respeito. Eu sou ainda do tempo que o professor entrava na sala, a gente ficava de pé, levantava, né? Cantava o hino. Era maravilhoso. Isso era bom demais. A dúvida agora do Luciano de Eloy Mendes. O benefício do LOAS vai mudar? Graças a Deus, está mantido. A proposta original mudava o LOAS, ele mudava de 65 para 68, iria até 70, iria ser desvinculado do salário mínimo. A gente impediu que isso acontecesse, está mantido o LOAS e pode, inclusive, ser antes de 65 anos de idade, se a pessoa tiver alguma deficiência atestada pelo perito médico da Previdência. Ok. O Júlio César de Camargo, ele quer saber o seguinte, no caso de aprovada a nova regra, não terá direito a receber a pensão por morte integral se os dependentes já receberem um valor permanente?
Na verdade, a nova regra, ela diminui a pensão e tem uma outra condição, ela proíbe a acumulatividade de pensão e aposentadoria acima de 2 salários mínimos. Não vai aprovar isso não vamos deixar não. Ok, a gente tem que, de alguma forma, ser ativo nessa história. Qual é o caminho? O caminho é pressionar, cobrar, usar as redes sociais, como você sempre fala, para a gente exigir que o Congresso tenha mais respeito com os trabalhadores, os segurados, os servidores. A gente não pode simplesmente achar que tem que cortar aqui ou cortar lá, você resolve. Agora, para liberar emenda, para liberar cargo, tem dinheiro. Para poder garantir um voto aqui ou ali. Agora, para garantir o direito do trabalhador, não tem dinheiro. Olha, se eu não tivesse aqui, eu diria uma palavra gostosa, mas quero evitar. Você acha que se cada um postar lá a sua opinião no Facebook, no Instagram, isso faz de fato diferença? Vai. Ele pode fazer de conta que não leu, não responde, mas incomoda e é isso que ele tem que fazer. Uma formiguinha incomoda até um elefante. Show! Então vamos aproveitar, né? Vamos colocar a boca no trombone, ou melhor, os dedos na tecla do celular e mandar as mensagens aí. Claudinei, do Rio de Janeiro, pergunta assim: minha mãe é deficiente visual e recebe um auxílio-doença no valor de um salário mínimo. O meu pai faleceu e o INSS negou a ela receber a pensão do meu pai. Pode ser feito alguma coisa nesse caso? Não pode, porque, na verdade, pelo fato dela receber o LOAS, ela não pode acumular com a pensão. Isso já está na lei da assistência social. O que pode fazer é que, se esse benefício da pensão for maior do que o LOAS, ela abrir mão do LOAS e ficar com a pensão. Mas que os dois benefícios ela não pode acumular. Tá certo. A nossa telespectadora é de Salvador. Ela fala tão lindo. Mainha quer saber por que ela nunca contribuiu, se ela pode receber o auxílio do idoso. Ela nunca quer saber. Ela nunca contribuiu e ela quer saber se ela pode receber o auxílio do idoso com 65 anos. Pode, com 65 anos ela pode dar entrada, que é o chamado benefício assistencial BPC, Lei Orgânica da Assistência Social, para a pessoa que não tenha meio de subsistência, a renda familiar seja inferior a 1/4 salário mínimo, pode receber um salário mínimo que eles queriam tirar na reforma, mas na Comissão Especial a gente já conseguiu salvar isso aí. Perfeito. Beijo para toda a turma de Salvador, beijo para a Mainha. Deixa eu falar uma coisa importante. As pessoas que recebem benefício assistencial e que queiram trabalhar, pode trabalhar. Suspende o benefício, não perde o benefício e retoma automaticamente se voltar a trabalhar. Porque o grande problema, de trabalhar. Se o grande problema do deficiente que recebia benefício, ele tinha medo de arrumar emprego, perder o benefício e não recuperar mais. Agora tem uma lei que eu ajudei a aprovar que garante a você, vai trabalhar, perdeu o emprego, recupera automaticamente o LOAS. Ok, a Dirce, ela é do Rio de Janeiro. Ela quer saber o seguinte: fez uma revisão de aposentadoria para incluir 5 meses de contribuição para receber integralmente. Aquilo que eu acho que a gente acabou de conversar, né? E ela diz: só que dei entrada em agosto de 2017 e até agora não tive resposta. Posso ter esperança? Manda para mim o número do seu protocolo de benefício, o telefone repetindo, DDD 11 5015 0500. Vou repetir de novo, DDD 11 5015 0500. Manda o número do protocolo e o seu CPF, que eu vou verificar como está o processo e lhe informo. Se toda a turma que está espalhada pelo Brasil, que não pode ir até o escritório lá no atendimento social aos pode sábados, ligar. Mandar, vocês dão conta de responder? Lógico que damos. Opa. Deus ajuda mais do que possa imaginar. Então eu vou repetir o telefone, hein? Se você está com uma dúvida, se você está com uma questão, se você está se sentindo injustiçado de alguma forma, quer entender qual é o seu direito, 011 5015 0500, tá certo? Certo, Claudinha. 011 5015 0500. E tem o site que é deputadoarnaldofariadesá.com.br. Atendimento no sábado. Ali ao lado da estação metrô Jabaquara, todos os sábados, toda a equipe à disposição de vocês. E a nossa luta em Brasília continua. A gente pedir a aprovação dessa reforma da maneira que ela está. E, sinceramente, a gente está brigando muito. E lembrando desses dirigentes que querem tirar direitos, que praga de aposentado pega. Amém. Um abraço. Beijo, aqui. Claudinha. Tudo Um abraço, bom, parabéns. Obrigada. Eita. Só não vamos desejar nada ruim para ninguém, né? Porque amar ao próximo é um dos mandamentos, né? Amar ao próximo, como a gente ama a nós mesmos. Vamos tentar fazer mudança, vamos tentar fazer diferença, vamos tentar lutar pela nossa dignidade. Nosso povo é sofrido, a situação do aposentado é triste, a gente sabe disso. E quando a gente traz um assunto como esse aqui, é realmente com a intenção de te ajudar.
Talvez você esteja nessa situação, talvez você esteja numa situação financeira muito dura, muito difícil. Aproveita, já que tem alguém de bom grado querendo te ajudar, um advogado que tem lá o caminho para tentar resolver essa questão, faça valer a pena, tá bom?